Olá! Vamos iniciar mais um Café com Palavra, nesta sexta-feira, 6h56 da manhã. Vou pôr uma musiquinha bem gostosa aqui. Tá tocando alguma coisa boa. Vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre foco. Foco. Vamos lá. Vou colocar uma musiquinha. Mary, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje, nessa sexta-feira, 23 de fevereiro, vamos iniciar mais um Café com Palavra. E hoje a gente vai falar sobre foco. Vamos lá. Quero trocar a musiquinha aqui, quero colocar uma outra música aqui. Vamos lá. Quero pra gente começar o nosso dia com muita tranquilidade, com muito foco, literalmente, porque uma das coisas que acontece muito é a gente acordar e às vezes estar com os pensamentos meio bagunçados, assim. Ah, mas que estranho, mas parece que eu acordo e tá tudo bem e eu deveria estar zen. Depende. Depende de como a gente dormiu, de como foi o nosso dia anterior, quais as nossas expectativas para esse dia de hoje, o, os nossos compromissos. Então, tem muitas coisas que nos levam a ficar com a mente um pouquinho acelerada, muitas vezes. E existem pessoas que já são aceleradas por natureza, então a gente precisa sempre estar nesse exercício de colocar eu sempre digo isso, colocar os pezinhos no chão. Então, o foco é exatamente para isso, para a gente colocar os pezinhos no chão, a gente olhar para o nosso alvo, aquelas palavras que nós trabalhamos nas semanas anteriores. Olha só, a gente já falou sobre posicionamento, decisão, meta, e hoje a gente está falando de foco. Por quê? Olha só, olha o que significa foco. Foco e fogo, ambos da palavra latina focus, que significava lume, fogão, fogo. Foco chegou até nós por uma via erudita, que burilou a palavra, deixando-a como uma forma bem próxima do termo que lhe deu origem. Os sentidos, porém, foram afastados. Então, esse sentido original de fogo, ele foi se afastando e nós colocamos como se fosse digamos, um pontinho que a gente tem que, para quem gosta de yoga, muitas vezes nos exercícios de yoga a gente precisa colocar um pontinho onde a gente vai centrar para a gente se equilibrar. E o foco tem exatamente esse objetivo de trazer esse pontinho, que é aquilo que a gente se determinou antes, que a gente tomou decisão, que a gente criou metas, e para chegar lá onde a gente quer. Então, eles foram se afastando. Mas se a gente imaginar nesse mesmo sentido do fogo, ele pode ser aquela chama, aquela luz que a gente vai mirar, vai mirar. Olha só, o significado da palavra foco na física
qualquer ponto para qual se converge. Então, se eu tenho como foco isso aqui, o meu ponto de convergência vai ser nesse ponto. Então, olha só, HP Papelaria, bom dia. Então, esse ponto de convergência é o que vai ser o meu foco. Então, foco é um feixe de ondas eletromagnéticas, que então ele está vindo de algum lugar. Eu gosto muito dessa, quando diz assim, sua linda, saudade de você também. Esse feixe de ondas eletromagnéticas, que é o significado também ali da física, eu gosto muito quando se a gente fizer imagina Deus, é como se ele fosse esse feixe de ondas, que eu acho que tudo foi feito por ele, né, nosso Criador. Mas se a gente pensar nesse feixe de ondas, de luz, a gente tiver foco nele, é muito interessante. Então, ou sonoras, né? Também, de raios luminosos. O sentido figurado dessa palavra é ponto para qual se converge alguma coisa. Voltamos para a mesma coisa. Como eu falei, quando a gente está fazendo yoga, a gente mira num pontinho para fazer um exercício onde, digamos, você tem que levantar os braços, levantar uma perna e você vai focar. Ali você vai ficar. Cris, bom dia, tudo bem? A Cris é a Daisy, né? Fala para mim, Daisy. Se é você, fala ali bom dia. Ah, então, para a gente manter o foco, a gente vai ter que ter um ponto de referência para onde vai convergir o meu olhar, o meu pensamento, para que eu mantenha esse foco. Sim, sua lindona. Sabe que isso meio devagar, né? Eu leio os nomes ali, depois até eu associar. Eu falei no início que para a gente manter o foco, às vezes a gente acorda de manhã com a mente um pouquinho acelerada, e que algumas pessoas têm a mente mais acelerada. E então a gente precisa sempre trazer para nossa mente qual é o nosso foco, qual é o nosso foco para esse dia. Vou diminuir o volume aqui. Qual é o nosso foco para esse dia? E às vezes, e para eu ficar com o meu pezinho no chão, eu vou ter que trazer muitas vezes qual é o meu objetivo, o meu posicionamento, que foi aquilo que eu tive, aquela ideia de onde eu quero ir, tomei a decisão, criei metas e vou ter o meu foco, o meu pontinho de luz para onde eu quero chegar, o meu ponto de convergência, tá? E aí, para isso, eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito, e quando a gente começa a entender que o foco é esse ponto que a gente precisa mirar nele, e muitas vezes isso vai mudar na nossa trajetória, nem sempre o que faz a gente começar algo é o que vai fazer a gente se manter naquele propósito que a gente falou lá atrás, que metas são propósitos que a gente quer atingir. Então, nem sempre o que eu tive naquele ímpeto de fazer algo para chegar naquele objetivo, nem sempre a minha ideia inicial é o que vai me fazer me manter. Então, para a gente atingir o nosso foco em determinadas situações, que a gente também vai ter focos diferentes. Na família, a gente tem um foco, um objetivo, uma meta. Então, para eu atingir aquele objetivo, eu vou ter um ponto de referência. Na minha vida profissional, eu vou ter um outro foco,
Na vida espiritual, eu tenho foco. Então, essa frase que diz assim: se afaste de tudo que te tira o foco. Liz, bom dia, lindona. Tudo bem? A gente precisa se afastar de tudo que tira o nosso foco. Essa frase eu acho muito interessante. Mas é fácil isso? Não. Porque quando você está no caminho, muitas coisas vão acontecendo. São pessoas, são palavras, são situações que fazem a gente balançar e às vezes vão tentar tirar a gente do foco. E às vezes nós queremos lidar com tudo isso com a força do nosso braço. E isso vai ficar cada vez mais difícil. Sabe quando as pessoas falam assim: mas você não consegue porque você não tem força de vontade. Dificilmente alguém que tem muita força de vontade consegue algo. Parece estranho, não é? Mas sabe por quê? Porque a nossa força, ela é limitada. Nós, enquanto seres humanos, nós somos limitados para algumas coisas. Embora, vamos pensar assim, a Deise aqui é da corrida, é maratonista. E ela falou uma coisa assim que eu até usei, viu, Deise, essa semana, falei sobre isso. Que você disse assim, que a gente precisa lembrar. Jonathan, bom dia, querido, tudo bem? Que a nossa vida é como uma corrida, é uma maratona, e não uma corrida de 100 metros. E às vezes a gente tá nessa maratona e a gente usa muito da força de uma corrida de 100 metros, que é a explosão. Então, o corredor de 100 metros, ele vai usar a explosão, que ele tem que atingir aqueles 100 metros, ele tem que ir com muita velocidade para chegar rápido. E a maratona não. A maratona, se a pessoa fizer isso, ela vai cansar logo no início e dificilmente ela vai conseguir continuar. Então, a nossa força de vontade, ela é importante porque ela vai fazer a gente começar. Então, na corrida, eu vou começar talvez com essa força de vontade, mas a minha determinação é o que vai me fazer continuar. O meu foco na linha de chegada é o que vai me fazer continuar. Então, é uma reflexão muito importante. Eu digo que a gente aprende todos os dias com todas as pessoas. E quando a gente se encontra com pessoas, é muito importante a gente prestar atenção no que as pessoas dizem, porque a gente sempre vai estar aprendendo. Se a pessoa está certa ou não, a gente sempre aprende, porque a gente também nem sempre está certo. Então é sempre uma troca. As reflexões que eu trago para você aqui é exatamente isso, reflexão, para que você traga do seu dia a dia para ver aquilo que faz sentido. E muitas vezes o que nós ouvimos inicialmente não faz sentido. Então eu faço uma provocação para você. Pesquise, por exemplo, o foco. Eu sempre falo aqui que a gente precisa entender a origem da palavra, a etimologia. Às vezes a gente não compreende o que isso quer dizer verdadeiramente. Tem muita coisa que vira modinha, as palavras, e a gente acaba trazendo essas palavras e não faz sentido. E de repente eu estou falando uma coisa, mas não tem a ver com aquilo que eu penso realmente. E então, se a gente precisa se afastar de tudo que tira o foco, é porque a gente vai ter que estar prestando atenção. E vai ter momentos que a gente não vai se atentar que aquilo está tirando o nosso foco. A gente não vai se atentar. E quando a gente vê,
a gente já está meio que o nosso trem ali descarrilhando. Então, a gente precisa dar uma freadinha, olhar, peraí, mas eu quero chegar lá nesse ponto de convergência. E o que eu estou deixando entrar na minha mente? O que eu estou deixando entrar via ouvidos, via os meus olhos, que está me fazendo tirar o meu foco? Então a gente precisa cuidar com a nossa ambiência, a gente precisa cuidar com as coisas que a gente está assistindo, o que a gente está deixando. Lembra que eu falei esses dias da gente ser depósito de lixo, lixo de informações que não são necessárias, lixo emocional que as pessoas descarregam sobre nós, tantas coisas que a gente deixa entrar e que está tirando a gente do nosso foco. Eu trouxe hoje 3 reflexões aqui, 3 passagens bíblicas que eu gostaria de falar com vocês. Então, essas coisas que nos distraem no caminho, olha só o que diz em Provérbios 19, 21. Deixa eu aqui. Gente, eu não enxergo direito, tá? Campaneruti, tá? Coloca seu nome aqui para mim, por favor. Bom dia, seja bem-vinda. Olha só o que diz em Provérbios 19, 21. Vamos lá, deixa eu encontrar aqui, Provérbios 19, 21. Muitos propósitos. Jaqueline, tudo bem, Jaque? Bom dia. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Quantas vezes a gente já sabe o que Deus... Ó, já que foi convidada, muito bom, que delícia. Quantas vezes a gente sabe o caminho que a gente deve seguir, que a gente recebeu orientação na palavra do Senhor, a gente tem a orientação, porque muitos propósitos há no coração do homem. Nosso coração tem 1 milhão de propósitos, muitas vezes. Mas o conselho do Senhor permanecerá. A gente sabe por o caminho que a gente deve andar. Mas às vezes a gente está caminhando, acontecem situações que vão tirar a gente do foco. E se a gente se voltar para aquilo que é o conselho do Senhor, a gente vai colocando o pezinho no chão novamente, entrando no prumo, como dizem as pessoas da construção, entrando no prumo, que eles têm um negocinho assim, ó, que tem eu não sei o que é, não conheço muito bem, mas eu já vi, que eles colocam para saber se o negócio está reto ou não. E às vezes a gente não tá no prumo. Mas se a gente se voltar para o conselho do Senhor, a gente vai voltando, porque aquilo estava tirando a gente do foco. Muito bem, distrações. E como a gente tem sido atacado por tantas coisas, o ataque, às vezes, a gente mesmo que promove. Olha que louco isso. Você já promoveu algum ataque contra você mesmo? Contra você mesma? Também é outra coisa que parece maluco. Não, eu não faço isso. Não, eu não faço isso. Por incrível que pareça, muitas vezes a gente se coloca nessa situação. A gente se coloca nessa situação. E a gente acaba sendo atacado. Nós somos sim atacados constantemente por pessoas que não, às vezes não tem muito, muitas vezes, né, Li? A gente faz isso. Eu sei, a gente faz isso, eu faço. E às vezes a gente faz isso até se metendo onde não deveria. Por exemplo, eu quero ajudar alguém
que não quer ser ajudado. Alguém quer que eu dê alguma coisa, numa situação que não deveria, e você vai lá e faz, ou não faz. Vamos colocar assim, você não faz. Mas você se colocou ali naquele momento como disponível. E aí você não faz exatamente o que a pessoa quer, ou se nega a fazer porque você acha que não deve, e a pessoa se revolta contra você. Isso é o quê? Você vai ser atacado e você talvez não tinha essa intenção, mas você se colocou, eu me coloquei nessa situação. Estar num lugar onde não deveria. A gente fala muito aqui sobre ambiência. A ambiência também faz a gente ser atacado, porque às vezes a gente vai estar num lugar que a gente não deveria estar. E muitas pessoas vão olhar para nós, mas o ambiente não te define. Nós já falamos sobre isso. Não mesmo. Cada um tem a sua essência, mas se a gente permanece naquele lugar, eu posso até ter a convicção de que eu não vou ser contaminado, mas alguma coisa vai tirar o meu foco. Alguma coisa vai tirar o meu foco. Então, a questão da ambiência. E muitas vezes eu vou ser atacado por estar naquele ambiente que eu não deveria estar. Em Provérbios 4, 23, diz assim, olha só o poder da ambiência. Gente, a palavra diz isso para nós. Provérbios, quem escreveu? Essa semana eu fiz um estudo sobre uma pessoa muito bacana, com um mentor incrível, que ele fez um estudo sobre Salomão. Quem foi Salomão? Então, para a gente entender, às vezes, o contexto de quem escreve algo, para ver se aquilo realmente faz sentido. Não nem precisaria, porque está na palavra, né? Mas, enfim, é importante. Em Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, a minha ambiência, aquilo que eu tenho deixado entrar na minha mente, no meu coração, porque eu ouço, eu vou trazendo isso para nós. Então, o poder da ambiência, eu até falei sobre isso essa semana. Chegou um tempo da minha vida que eu me tornei uma pessoa que eu não era. Eu me tornei uma pessoa rixosa. Quando eu fui entender essa palavra, ai, que horror! Eu me tornei uma pessoa amarga, muito amarga. Eu reclamava de tudo, eu estava num sofrimento terrível. Sim, eu estava sofrendo. Gente, quando a gente se torna ou a gente está nessa situação de estar amarga, algo está acontecendo dentro de nós e a gente precisa olhar para isso. Se a gente não olhar para dentro de nós, isso já que isso também terrível isso, né? Mas qual é a parte boa? É que a gente consegue sair disso se a gente tiver consciência, se verdadeiramente a gente olhar para dentro de nós. É tão fácil a gente olhar para as outras pessoas e apontar as falhas, mas a gente precisa olhar para dentro de nós. Às vezes eu critico tanto as pessoas e o nosso sabotador, porque criticar demais, não que a gente não possa ter um olhar crítico, não é isso. Mas o criticar demais, tudo para mim é ruim, tudo é isso, tudo é aquilo. O meu sabotador, nós temos vários sabotadores. Olha só, o ambiente em que você está e as pessoas, com o passar dos tempos, pode te transformar naquilo em que você não é.
Uau! Perfeito, meu amor. Olha que reflexão maravilhosa. Por quê? Porque às vezes a tua essência está sendo contaminada. Então, se eu estou sendo extremamente crítico, se eu estou sendo extremamente amargo, amarga, algo está acontecendo na minha vida, a minha ambiência, o que eu estou deixando entrar na minha mente, no meu coração. Olha o conselho lá que diz em Provérbios 19:21. O conselho do Senhor permanecerá. Se eu trago isso para minha vida, eu até posso estar no caminho errado, eu até posso estar com as pessoas erradas. Ah, olha só, isso mesmo, aprendi a me olhar. Ai, como a gente vai melhorando, não é? Ai, isso é incrível! Eu sou muito feliz por isso, porque me olhando eu consegui ser melhor para mim. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro? Gente, não existe isso de ser eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, eu faço tudo para todo mundo. Se eu tô fazendo isso também, algo tá errado. Algo tá errado. Primeiro que eu tô fazendo com motivo errado. Segundo que eu estou tentando ser algo que eu não sou, ou quem eu não sou. Então eu preciso olhar para mim e me amar, guardar o meu coração, porque olha só, desvia de ti a falsidade da boca. Olha a continuação de Provérbios 24. Desvia de ti a falsidade da boca. Será que é da boca do outro? Muitas vezes é muito mais da nossa. Da nossa. Nós temos o poder na nossa língua. A nossa boca tem o poder de transformar, de agradar, de cuidar, mas tem o poder também de entristecer. Eu me lembro que eu disse isso essa semana, que quando eu me tornei essa pessoa rixosa, uma das pessoas que eu tenho certeza absoluta, eu tenho convicção, inclusive eu pedi perdão, foi para o meu filho, porque era sobre ele que eu derramava toda a minha angústia. Eu sentia cada vez que o meu filho chegava e falava: Oi, tudo bem, mamãe? Eu, não, tá tudo horrível. Ai, eu tô mal. Ai, que. Meu Deus, como a gente consegue colocar peso nos outros. Então, se a gente guardar o nosso coração, a gente vai ser melhor para nós mesmos. Entende isso? Gente, o que eu falo para vocês são coisas que eu vivo na minha vida diuturnamente, porque a partir do momento que eu tenho clareza, eu tenho que cuidar isso todos os dias. Esse conselho aqui de Provérbios, ele não é algo estático. Ó, isso aqui, ó, Juliana, isso aqui é para você guardar o teu coração uma vez. Ah, então eu me tornei amarga, rixosa e consegui me converter dessas coisas. Eu consegui me curar disso. Será que é uma vez só? Porque o nosso foco lá, o meu ponto de convergência, eu tô com alergia, tá, gente? Então eu tô com a voz um pouquinho estranha. Esse meu ponto de convergência, que foi a nossa palavra de hoje, é foco, tudo que eu deixo entrar em mim, palavras, ambiência, o que eu assisto, isso entra na minha mente, entra no meu coração, e eu perco meu foco, e eu vou me tornando amarga. As nossas companhias, ao que a Jéssica falou, que o ambiente que a gente está inserido é muito importante. É muito importante. Porque tanto eu vou levar isso para mim, porque eu vou absorvendo tudo isso, e eu vou levar para os outros. Essa é a pior parte. Mesmo parecendo que eu estou fazendo tudo lindo para os outros, eu estou fazendo com o motivo errado. Às vezes eu estou fazendo para as pessoas erradas.
Ah, mas e se eu estiver num ambiente que eu não consigo sair? Aí a gente vai ter que aprender sobre a inteligência emocional nos relacionamentos. Vou até fazer o convite aqui para vocês. Dia 15/3, nós teremos um evento onde eu vou falar sobre a inteligência emocional nos relacionamentos. E nós teremos a Adriana Feliciano, que vai falar sobre imagem e posicionamento, que é fantástico. E a gente precisa aprender desenvolver a nossa inteligência emocional. Porque nem sempre eu vou conseguir me afastar de todo mundo. Não, não existe, nós somos seres sociáveis. E, por último, olha o que diz em Provérbios 16:3. Gente, isso aqui hoje, nós estamos tudo no conselho, tá? No conselho da sabedoria. 16:3. Confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Olha só. O primeiro versículo, a gente falou, 19:21, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Isso é fato. Então, se a gente colocar os nossos olhos lá, prestou atenção que nossos olhos não ficam fixos muito tempo em algum lugar? Quando eu estou falando com alguém, quando eu estou em atendimento, quem já foi meu paciente aqui já sabe disso, eu tenho foco na pessoa. Mas a gente não consegue ficar 100% do tempo com os olhos focados. Então, Deus sabe disso. Então, Ele sabe que a gente vai se desviar muitas vezes, que o meu olhar, o meu foco vai se desviar. Mas que a gente precisa voltar para o foco. Sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 4:23-24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Leva isso, eu levo isso sempre em primeiro lugar para mim. Como é que tem sido a perversidade dos meus lábios? Como é que tem sido a perversidade dos meus lábios? Será que o meu sabotador está me fazendo o tempo todo, está criticando tudo, falando tudo sobre mim muitas vezes? Eu olho para mim, quem me conhece fala que, assim, que eu falo sempre que todas as pessoas são lindas, cada uma à sua maneira, mas às vezes a gente é tão crítico até com a gente mesmo, a perversidade com a gente. Ai, porque o meu nariz é muito grande, porque eu sou isso, porque o meu cabelo não é legal. E a gente começa a se criticar tanto, 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 mas a gente faz isso com as pessoas ao nosso redor também. É muito. Beth, Seven Modas. Uau! Fiz umas fotos essa semana. Uau! Com os looks da Seven Modas. Muito maravilhoso. Obrigada, Beth. E então a gente precisa ter cuidado com a perversidade da nossa língua, dos nossos lábios. Isso aqui a gente leva, sabe assim, você já ouviu alguma coisa? Você está numa palestra, você está num, num culto, numa missa, e você, a pessoa falando, e você, nossa, mas a minha vizinha tinha que estar aqui. Mas o meu marido, a minha esposa tinha que estar aqui. Mas a minha mãe, o meu pai, o meu filho tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, tenha certeza. Não que eles não tivessem que ouvir, mas o crítico é tão grande que não, a gente fecha os nossos ouvidos e não deixa aquilo entrar no nosso coração, nem para a gente refletir. Isso é o nosso crítico, esse nosso sabotador que faz a gente só ter foco no outro, daquilo que o outro faz. Então vamos lá, deixa eu ver o que ali colocou aqui. Aquele ditado: vai falar mal de mim, me chama, porque eu sei das coisas terríveis sobre mim. Excelente, Li. Mas será que a gente mesmo sabe disso? Será que a gente mesmo não faz isso com a gente? Mas é muito legal isso. Eu gostei.
Vamos lá para 16:3, para a gente encerrar. Foco, 16:3. Vamos lá, 16:3. Novamente, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, para os seus próprios fins. E ali continua, mas vamos parar só até aqui. Tudo tem um fim no Senhor. Como a gente desvia o nosso olhar das coisas boas? O que tem te tirado do foco? Como você é verdadeiramente na tua essência? Como é que você está hoje? Você está amarga? Você está amargo? Você está rixosa? Você já esteve como eu? Isso não é sabe assim, aquilo de eu acordei assim hoje. Não, tem dias que a gente acorda, mas a gente pode melhorar. A gente tem que trazer um pontinho. Lembra que eu falei do yoga? Quem gosta de yoga, a gente precisa ter o ponto de referência ali, qualquer ponto. Ah, se eu estou na natureza, eu preciso mirar em algo assim, no nada. E a gente tem que, para fazer a posição. E olha a etimologia da palavra, o sentido no dicionário. Eu vou falar de novo para a gente voltar para o foco. Na física, foco significa qualquer ponto para qual se converge. Então, meu olhar, eu tenho que me direcionar para aquilo. Um feixe de ondas eletromagnéticas ou sonora, ou um feixe de raios luminosos. Gente, Deus ilumina, o Espírito Santo ilumina. Então, quando a gente estiver saindo do foco, vamos olhar para esse feixe de luz que a gente vai ter diversos caminhos para diversos momentos da nossa vida. E cada vez que a gente estiver saindo do foco, vamos trazer para a nossa consciência essa reflexão. Por que você está fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Essa semana aconteceu isso comigo. Eu me coloquei numa situação que depois eu fui observar que eu estava saindo do meu foco completamente. Mas eu permiti. E não é errado a gente se arrepender, não é errado a gente entender que falhou, bem ao contrário. Isso é honra. Honra é nobre a gente ter essa, essa compreensão. A Jaque falou ali antes que ela aprendeu a se olhar. É nobre a gente conseguir fazer isso, a gente se determinar a isso. Qual que é seu foco? Seu foco é melhorar em alguma área da sua vida? O que você tem feito? A gente não precisa ter uma síndrome adquirida. Já ouviram falar em síndrome adquirida? Às vezes a gente adquire algumas síndromes. E uma delas que a gente adora, muita gente ama e não quer se desfazer dessa síndrome adquirida, é a síndrome de Gabriela. Quem conhece? Quem conhece o que é a síndrome de Gabriela? Eu sou assim. Eu sou assim. Não, eu sempre fui assim. Tá, e tá te fazendo bem? Tá fazendo bem para as outras pessoas? Tá fazendo bem para as pessoas que você ama? Quando eu estive nesse momento da minha vida, eu achava que eu estava certa. Até eu estar num ambiente onde eu pude compreender que outras pessoas conseguiram, me ajudaram a colocar os pezinhos no chão. Gente, é humildade a gente entender que sozinho a gente não dá conta. É humildade. Tenha humildade.
A gente precisa disso todo dia. Como eu sempre digo, eu tô falando para você, eu tô falando para mim, porque eu precisei ter humildade essa semana e entender que aquilo naquela situação que eu estava me colocando, estava me tirando do foco, que talvez, lembra que eu falei sobre ser atacado ali? Que às vezes a gente é atacado porque a gente se coloca naquela situação. Isso é muito ruim, mas é nobre, é humilde a gente olhar para nós e falar: opa, peraí, olha o que eu estou fazendo para mim mesma, olha o que eu estou fazendo para o outro. Será que as minhas atitudes têm sido boas? A síndrome de Gabriela, ela é tão terrível, ela é tão autodestruidora e destruidora de quem está à nossa volta, que a gente se coloca numa posição, por exemplo, eu sou assim, ponto, que eu estou me machucando, eu estou me autodestruindo e eu não quero olhar. Eu não quero olhar, porque o meu orgulho, a minha soberba não deixa. E para quebrar isso, como é que faz? A gente precisa de ajuda. A gente, você pode, qualquer pessoa que estiver aqui, que está me ouvindo ou que vai ouvir, pode dizer assim: ah, você está errada. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas no mínimo, se dê a oportunidade de abrir o seu coração para ouvir. Sabe o que é filtro? Aliás, eu mudei o filtro hoje, tá, gente? Coloquei um outro filtro. Como diz uma pessoa que eu amo. Ninguém merece ser feia na internet, né? Então a gente tem que tentar ficar um pouquinho mais lindo, assim. O que é filtro? Filtro é algo que vai ter que passar. Se tem que passar, é sinal que tem que entrar, não é verdade? É sinal que tem que entrar. Então, se permita ouvir, filtre, e o que faz sentido, você usa na tua vida. Mas o que não faz sentido para você, não se descarta. Mas a gente, ao invés da gente ficar criticando, porque a gente vai perder o nosso foco, a gente vai perder o nosso foco. Deixa eu ver o que a minha querida Jéssica escreveu aqui. Não é errado dizer não, se retirar, se colocar em primeiro lugar. Ai, que lindo! Dizer eu errei, dizer isso não é comigo. Aprender a não filtrar tudo para você. Podemos mudar nós mesmas, mas não os outros. Ah, minha linda, perfeito, perfeito. A gente só muda nós mesmos, só nós mesmos. Por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de terapia, a gente tem que estar em ambientes onde a gente vai ser confrontado. A palavra de Deus, grande parte do tempo, ela é confronto. Terapia é confronto. Vou contar uma coisa que uma pessoa me falou esses dias, na terapia. Ah, mas eu chorei e você não me consolou. Opa, tá virando aqui. E você não me consolou. E me perguntou por quê? Falei, por quê? Porque esse momento é só seu. Esse confronto, ele tem que existir. E você tem que sentir realmente as suas dores. Se eu não sinto as minhas dores, se eu não compreendo as minhas dores, eu não vou conseguir sanar elas. Se você vai ao médico e você chegar lá para o médico, olha só, isso vale para qualquer situação da nossa vida. Se você for ao médico e você disser assim para ele: bom dia, tudo bem, doutor? Eu vim aqui que eu quero um remédio. Remédio para quê? Eu quero um remédio. Remédio para quê? Eu quero um remédio. Primeiro você teve que sentir a sua dor.
para depois você ter o remedinho. Às vezes com Deus é assim também. A gente precisa dizer para Deus o que está acontecendo. É tão louco isso, e tão insano muitas vezes a gente pensar que se você olhar para as passagens quando Jesus fez milagre, as pessoas tiveram que dizer para ele, mas Jesus não sabia? Claro que ele sabia. Deus sabe de todas as coisas. Mas por que a gente precisa dizer? Para a gente ter consciência. Quando o cego, Jesus curou o cego, Jesus perguntou para ele o que ele queria. Jesus perguntou. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus, gente, isso é uma das passagens mais incríveis para mim. Ela teve que ser ousada, ela teve que ter muita ousadia. Para quem gosta de ler e conhece essa passagem, mas para quem não conhece, vai lá e para conhecer. Ela teve que ter ousadia, porque ela era uma mulher que ela era excluída. E ela teve que vir, ser ousada para vir onde Jesus ia passar e tocar nas vestes de Jesus. Mas ela teve que ter consciência, ela teve que dizer para ela mesma, eu estou passando por isso e eu não aceito mais isso, porque a história conta que ela já tinha gasto tudo que ela tinha, ela não tinha, os médicos fizeram tudo o que podia, e então ela estava condenada a. Às vezes a gente se sente condenado a, como eu me sentia naquele tempo. Eu achava que eu não tinha mais cura, eu estava tão depressiva. Olhe para você, o que você está passando, o que está te deixando assim. Eu estava tão depressiva por conta de toda a minha vivência, de toda a minha ambiência, de todo o meu histórico familiar, de tudo que eu vivia, que eu não sabia lidar com tudo aquilo, que eu estava extremamente depressiva. Eu tive que ser ousada de ir para um lugar onde eu seria confrontada e deixar informações, ajuda entrar, para eu conseguir melhorar e estar aqui hoje sorrindo. Então, se foi possível para mim, é possível para todo mundo. Então, essa mulher do fluxo de sangue, ela teve que ser muito ousada. Ela teve que ter muita humildade. Ela teve que ter, gente, muita valentia. E ela foi. E ela tocou nas vestes de Jesus. E aquele fluxo de sangue parou. Mas por quê? Porque ela teve atitude. Então, as coisas só vão acontecer para nós se nós tivermos atitude. Se a gente tiver humildade. Aquela mulher não podia... Olha só, vê se faz sentido isso. Aquela mulher não podia dizer assim? Não. Eu já gastei tudo que eu tinha, nem o médico tem capacidade, porque a gente critica tanto o outro, que às vezes a gente coloca assim, aquele lá não tem nem capacidade de me ajudar. Tá, mas às vezes eu preciso entender que aquele ele não tem, mas existe outro que tem. E eu vou buscar quem tem. E não é que aquele não tenha capacidade para. Talvez no meu caso aquilo não foi possível. Mas aquela pessoa pode ajudar outras pessoas. Então ela poderia dizer, e essa sociedade que me julga, olha a pessoa rixosa, né? Que eu já fui, muito. Essa sociedade que me julga, eu não quero mais estar no meio dela, eu vou ficar na minha casa, aqui eu sou feliz, porque eu sou feliz assim. Uau! A gente consegue estar no auge da arrogância, da prepotência. A gente consegue, gente, acredite, na amargura a gente consegue estar no auge da prepotência. Doido isso, né? A gente consegue sim, porque aí ela podia dizer,
Eu não quero mais estar no meio dessa sociedade porque eles me julgam, porque isso, por aquilo. Ou se eu vou lá, eu ouço coisas que eu não quero ouvir. Ou eles não me permitem estar. Não. Ela, bem ao contrário, ela teve humildade em dizer: eu vou me arriscar, eu vou me arriscar, e eu vou, porque eu vou ser curada. Eu serei curada. E existe cura para as nossas emoções. A inteligência emocional, a gente diz assim que duas situações aqui para a gente encerrar agora, gente. É que foi vindo assim essas reflexões, essas coisas que vocês estão escrevendo aí, tá muito legal. Na inteligência emocional tem duas situações que são muito importantes que têm a ver com foco, tá? Diz assim, ativar o nosso movimento da retina. O que é isso? Ativar o jeito que eu estou olhando para as coisas. Porque eu posso olhar para minha xícara aqui e dizer assim, ai, que xícara pequena. Olha só, ai, que xícara pequena. Ou eu posso olhar para ela assim, nossa, mas a cor dela não é muito legal. Mas eu posso olhar para minha xícara, se é essa que eu tenho, e dizer assim, ah, que fofinha. No meu caso, né? Talvez para uma outra pessoa que não que use outro tipo de linguagem, nossa, essa xícara é ideal. Essa xícara tem um tamanho bom, ou no mínimo é essa que eu tenho, ela me serve muito bem. Muito obrigada, eu sou grata por isso. Tá? Então, ativar o movimento da retina é a gente olhar de uma maneira diferente. E a outra é como a gente mede a nossa inteligência emocional. Todos os dias nós teremos problemas, certo? Ou só comigo? Talvez só comigo. Todos os dias a gente vai ter situações difíceis. Em qualquer ambiente que a gente tiver. Como eu lido com isso? Como eu lido com isso? O problema vem, a dificuldade adversa vem. Eu fico chateada? Sim. Ai, eu não sou. Um dia alguém falou pra mim assim, ai, Ju, você é muito poliana. Ah, fala sério, gente. Não é isso? Eu não sou poliana. Seria bem legal, né? Também. Mas eu não sou poliana. A maneira é o desenvolver a nossa inteligência emocional. Por quê? Porque algo aconteceu, eu fiquei chateada e vamos pensar que esse aqui é a nossa linha, o nosso basal aqui, a nossa linha base. Eu tô aqui, nem tão para cima, porque rir de tudo é loucura também, né? O tempo todo. Aconteceu algo e eu meio que desci, tô afundando. O nível de inteligência emocional é o quanto eu afundo, que conforme eu vou desenvolvendo a inteligência emocional, eu afundo menos, e quanto tempo eu demoro para voltar para minha base, para o meu basal aqui, tá? Mas aconteceu algo maravilhoso, uau! Eu subi. Mas eu posso ficar lá o tempo inteiro só nisso? Ai, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não existe, ai, o problema do outro não me interessa, porque tudo é lindo, tudo. Opa, peraí, eu também tenho que estar ali no prumo. É legal a gente estar sempre mais acima? Perfeito. Se a gente puder estar nessa vibe nessa conexão gostosa com Deus, nessa vibe de gratidão, porque gratidão é sentimento, a gente consegue ser mais feliz. Então, a reflexão para esse nosso dia para essa semana, foco. Onde é que está o teu foco? Como é que você tem sido? Você tem sido uma pessoa que está amarga? Você está pendendo mais para essa vibe de alegria? Você está pendendo mais para essa vibe de tristeza? Busca ajuda. Busca ajuda de pessoas que não vão te julgar.
Às vezes a gente buscar, gente, amigos, a gente vai falar. Olha aí, vou trazer essa palavra para a semana que vem. Amigo, amizade, amizade. Às vezes a gente pensa que as amizades elas são todas iguais e existem amizades diferentes. Então, com uma pessoa você pode falar uma coisa, com uma pessoa você pode falar outra. Então, às vezes a gente também vai buscar ajuda em pessoas que não deveria, tá? Então, presta atenção nisso. Busque ajuda de um amigo, de uma amiga, mas que você sabe que é a pessoa que tem condições emocionais para te ouvir. Não vai buscar em uma pessoa que está passando um problema pior e não esteja bem, ou uma pessoa que simplesmente não tem condições espirituais, emocionais, mentais de estar te apoiando naquele momento. Busque ajuda em diversas áreas, como eu sempre digo, corpo, mente e espírito. Nós precisamos nessas 3 áreas. Busque nos lugares certos. Não busque ajuda nos lugares errados. E a gente faz muito isso. Foco naquilo que você precisa melhorar. Foco no feixe de luz que a física fala. Gente, tudo foi criado pelo nosso Criador. Olha só, a física dando essa definição de ponto. Um beijo imenso no seu coração. Que a gente possa se encontrar aqui na sexta-feira que vem, 6h56 da manhã. Compartilhe com as pessoas. Curte. Manda coraçãozinho aí, que é bem legal. Gratidão pela sua vida. E até mais.